Meu interesse na carreira política, na verdade, começou antes de pensar em carreira política. Já desde meados dos anos 2000, em que eu começo a me entrosar com a participação política. Mais como dando suporte, como empurrando as pessoas a participarem. E sentir que se a gente não participar, se a gente não tiver essa consciência de que nós somos parte da política e a política nos administra, nos governa, a gente vai abandonando o nosso país para outros cuidarem. Se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, outros vão cuidar, não necessariamente do jeito que a gente gosta. E aí, ajuda um aqui, empurra um pouco ali, participa de uma campanha, está sempre fazendo contatos com parlamentares aqui ou em Brasília, né, por ser do sindicato da Receita Federal, eu participo de política também em Brasília. Os ideais para entrar na política são exatamente o pensamento, na verdade, de achar que a gente não pode ficar sentado em casa olhando televisão, reclamando de ter que sair de casa no dia da eleição para perder algumas horas numa fila e apertar um botão numa urna. O Brasil só vai realmente mudar quando a gente passar a participar de verdade da vida política do país. Quando a gente começar a acreditar que se eu não for lá, se eu não for participar de uma campanha, conhecer o meu candidato, se eu não for lá ajudar ele a construir o programa de governo dele, as propostas dele como parlamentar, se eu não participar do convencimento das outras pessoas e depois vou lá na urna e voto. E depois, mais importante que tudo, se eu não for lá acompanhar o mandato dele, fiscalizar o mandato dele, ver se ele realmente está fazendo aquilo a que ele se propôs, aquilo que ele me prometeu e prometeu para as pessoas em meu nome, eu vou estar deixando o meu país ser governado por terceiros. E eu só acho que a gente vai conseguir endireitar esse país quando nós todos, povo brasileiro, começarmos a participar da política de verdade, tomarmos a atitude de acompanhar a campanha, participar da eleição e depois cobrar do seu parlamentar. Prioridades como vereador são, primeiro, aproveitando a minha experiência de Receita Federal, de gestor, olhar para a qualidade do gasto público. A qualidade do gasto público não quer dizer que eu vou começar a controlar simplesmente se tem corrupção ou não tem corrupção, porque isso é lei, isso não é um princípio, isso é uma lei que deve ser cumprida e serve para todos. A qualidade do gasto público é dizer que, dentro dos poucos recursos públicos que existem à disposição dos administradores hoje, eles devem fazer resultado para a população. Eu não posso escolher 1 milhão da prefeitura e utilizar o meu bel prazer, vamos utilizar para publicidade esse milhão, quando eu sei que esse milhão pode construir creches que estão faltando em determinado lugar, ou pode ampliar o atendimento das creches que hoje não atendem a população toda trabalhadora, porque as pessoas não têm horário para deixar as crianças nas creches. É preciso que os recursos eles sejam efetivos, que eles saiam dos cofres públicos e atinjam a população da forma mais rápida e mais efetiva possível. Eu não posso ficar comprando enfeites, eu preciso comprar coisas que o povo precisa, porque o dinheiro é pequeno. Esse é um dos meus princípios mais básicos como vereador. Além disso, eu quero cobrar que a administração da cidade, e também atuando em outros níveis, ou a administração pública em geral, que ela seja um facilitador da vida da sociedade, que ela atenda aquilo que a sociedade precisa. Desde o trabalhador, desde o estudante, desde o pequeno empresário, até o grande empresário, o serviço público, a administração, precisa ser um facilitador dessa instituição e dessa sociedade. Senão, ele se torna uma barreira burocrática. Ele tem que ser fornecedor de serviço. Ele tem que entregar para a sociedade as condições dela se desenvolver. Eu preciso dar condições das pessoas estudarem, trabalharem, montarem suas empresas. É isso que o serviço público precisa fazer. Ele não pode ser uma pedra no caminho. Ele tem que ser rolamento, ele tem que fazer funcionar.